O pai da minha namorada disse que eu não conseguia apreciar os valores da família italiana deles, então eu lhe mostrei a verdadeira tradição. Na primeira vez que conheci o pai de Angela, ele serviu vinho caseiro para todos, mas me entregou uma cerveja comprada em loja. Ele disse algo em italiano para o irmão enquanto sorria para mim, e Angela me disse que ele estava elogiando minhas boas maneiras, mas eu captei uma palavra que reconheci: americano. Meu estômago revirou porque o tom dele não correspondia em nada à tradução de Angela. Naquela noite, baixei um aplicativo de idiomas. Nós namorávamos há 2 anos e pensei que teria tempo para provar meu valor. 3 meses depois, eu entendia frases básicas, mas soava terrível tentando falar. No jantar de Páscoa, o pai dela ficava alternando entre inglês e italiano. Ele dizia algo legal em inglês como: ele parece responsável, e então imediatamente dizia algo em italiano que fazia seus irmãos rirem. Eu entendi, não capisce niente, não entendi nada, e depois, mangia, come um bambino, come como uma criança. Eu apenas fiquei lá, fingindo que não entendia. Mais tarde, Angela me perguntou por que eu estava tão quieto, e eu disse a ela que estava apenas sobrecarregado. Ela apertou minha mão e disse que o pai dela estava começando a gostar de mim. Eu quis rir, mas precisava que ele pensasse que eu não tinha a menor noção. Aos 6 meses, eu já entendia a maioria das conversas, mas soava horrível quando tentava falar. Minha tutora me fazia repetir as mesmas frases várias e várias vezes. Ela me disse que minha compreensão era ótima, mas meu sotaque era péssimo. Angela trabalhava nas manhãs de sábado. Eu, na verdade, estava no centro ítalo-americano aprendendo culinária tradicional com uma nona chamada Rosaria. Ela era durona, mas honesta, e ela me disse que eu entendia como um adulto, mas cozinhava como uma criança. O 8º mês quase arruinou tudo. Angela encontrou meu caderno de italiano com centenas de páginas de anotações. A pior parte era que eu vinha documentando frases que eu ouvia, praticando vocabulário. Ela folheou as páginas, animada, e sugeriu que talvez eu pudesse fazer a oração em italiano no Natal. Eu concordei, sabendo que estava planejando muito mais do que isso. Mês 10, e o pai dela começou a mudar para o italiano no meio da conversa sempre que eu entrava na sala. Ele acenava e dizia que era assunto de família, mas estava se tornando cada vez mais desdenhoso. Ele disse ao irmão que os americanos só conheciam a Itália por meio de redes de restaurantes, e o irmão dele até me defendeu, mas o pai dela apenas deu de ombros e disse que não era como se eu pudesse entender. De qualquer forma, no 12º mês, eu entendia tudo, mas nunca deixei transparecer. O dia de ação de graças foi brutal. Os primos dele vieram de Roma e o pai dela se superou. Ele disse que seria bom se Angela namorasse alguém que entendesse a herança deles. Então, ele convidou o filho de um amigo, Paulo, para o jantar e mencionou que ele era um advogado de Florença. Paulo era charmoso e passou a noite inteira cozinhando pratos tradicionais e falando um italiano perfeito. Angela parecia desconfortável e ficava saindo da sala, mas o pai dela continuava a empurrar Paulo para cima dela. O 14º mês quase me quebrou. Durante os jantares de domingo, o pai dela contava histórias sobre receitas de família, enfatizando que eram tradições exclusivas da família. Eu o observei usando alho de pote e atalhos que sua avó jamais teria usado. Naquela noite, pratiquei fazer massa até meus braços doerem. Eu estava aprendendo os métodos originais a partir de cartões manuscritos de Rosaria da década de 1950, receitas da aldeia específica deles em Abruzzo. 3 semanas antes do Natal, Rosaria mencionou que cresceu perto da aldeia da família de Angela. Ela disse que as famílias haviam simplificado tudo por conveniência. Foi quando soube que tinha o plano perfeito. Na festa dos 7 peixes, o pai dela anunciou que prepararia tudo da maneira tradicional, já que os americanos não entendiam o significado. 25 parentes o ouviram dizer isso. A véspera de Natal chegou e o pai dela estava fazendo seu molho com tomates importados. Perguntei se poderia contribuir com um prato, e ele deu um sorriso de canto, esperando que eu me envergonhasse. As pessoas já estavam pegando seus celulares, provavelmente esperando por entretenimento. Comecei a fazer sagna a pezzi, uma massa específica da aldeia deles que ninguém na família fazia há gerações. Enquanto trabalhava, expliquei em italiano que isso era servido no Natal nas montanhas antes da existência da massa seca. Fiz o molho de feijão exato com guanciale que suas bisavós usavam, nomeando os feijões específicos do vale deles. O rosto do pai dela ficou completamente branco e a sala ficou em silêncio. A avó dele se levantou chorando, dizendo que sua mãe descrevia este prato, mas nunca escreveu a receita. O irmão dele agarrou seu ombro e disse: eu sabia que ele era mais do que aparentava. Depois de servir, preparei escotadito exatamente da maneira de sua região. Explicando como diferia da preparação romana, todos estavam provando e se maravilhando com sabores sobre os quais apenas tinham ouvido falar. O pai dela apenas ficou lá, paralisado, ainda segurando seu pote de tomates. No jantar, ele não disse uma palavra enquanto eu servia cada prato. Angela disse a ele que eu estava estudando há 18 meses, desde o dia em que ele me serviu cerveja comprada. Mais tarde, ele me encurralou e perguntou como eu sabia de tudo aquilo. E eu lhe disse que Rosaria cresceu com a avó dele. Ele empalideceu. No batismo do nosso filho, ele fez um brinde dizendo que estava errado sobre mim. Então ele disse em italiano: sei il mio vero figlio.